Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui no canal do YouTube. Eu agradeço mais uma vez a atenção dos senhores e das senhoras, mas agora eu vou falar de um assunto que eu entendo ser muito importante antes de lhes desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo. Que realmente nós brasileiros merecemos um Feliz Natal, pelo menos, e um ano novo melhor do que foi o 2022. O que se fala hoje na mídia nacional é só sobre Brasília, sobre possibilidade de golpe, sobre possibilidade de mudança na estrutura do governo federal para pior, quando na realidade os meus amigos e minhas amigas que estão me assistindo, prestem bem atenção no que eu vou falar. Aí, nos municípios onde vocês moram, já não existe uma pequena ditadura ou então a volta do coronelismo? Então nós temos também que nos preocuparmos com esse coronelismo que voltou em muitos municípios e que traz um prejuízo muito grande para as nossas famílias. Isso que eu estou falando é do norte a sul do país. Aí, você que é novo, que fala, não, eu vou votar em fulano de tal porque ele é bonzinho. Bonzinho, mas o senhor não sabe o que está atrás dele. Olha, você que é jovem, pergunte ao seu pai, ao seu avô, o que é coronelismo. Eu vou dizer aqui, para depois não pensarem que eu estou inventando. Coronelismo é o nome dado ao fenômeno político que ocorreu no Brasil, principalmente após a proclamação da República, durante a chamada Primeira República. O coronelismo consistiu em uma prática que tinha por objetivo manter as elites imperiais no poder, a partir das trocas de favores e ações ilegais e violentas. Então vamos analisar. Será que no seu município aí, no Pará, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, será que você não vive sob exatamente o coronelismo? Você não sabe separar uma coisa da outra e que às vezes você entende que não é bem assim, são as dificuldades do Estado. Muito bem. Então vamos raciocinar. O que é uma defensoria pública? Uma defensoria pública é um órgão estadual que existe para defender os interesses dos mais carentes, aqueles que ganham pouco. E o Ministério Público é aquele para defender o Estado. Defender o Estado. É aquele que acusa. Você já não viu lá no tribunal de júri? O promotor só entra para acusar, na maioria das vezes. E a defensoria pública é para lhe defender. Então, o que acontece? O coronelismo, ele existe
em vários municípios no Brasil. E quando tem um homem, às vezes, mandando na Polícia Civil, na Polícia Militar, mandando no Ministério Público, mandando na Prefeitura, mandando na Câmara dos Vereadores e mandando até na Ordem dos Advogados do Brasil. Isto existe. Quem está vos falando é um jornalista profissional investigativo que tem provas e mais provas que existe e que a maioria fica preocupada com o que está acontecendo em Brasília. Preocupe-se primeiro com o seu município, saiba em quem você votou e cobre. Saiba por quê. Quando você vai à polícia militar ou à polícia civil pedir alguma ajuda, você não é bem atendido. Sabe por quê? Porque você é perseguido por um vereador, por um prefeito, por um advogado. Então você não tem apoio. Mas se você tiver a Defensoria Pública no seu município, você corre para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai lhe defender. Então, município que não tem Defensoria Pública vive sob o regime do coronel. E preste bem atenção que no seu município tem o coronel, ou então o coronelzinho, que é filho do coronelão e que faz as coisas que não deviam fazer. E aí você corre o risco, quando não tem a Defensoria Pública, você corre o risco de ser perseguido a vida toda. Você corre o risco de bater na porta do Ministério Público e não ser bem atendido, porque o Ministério Público não é defensor do cidadão, ele é defensor mais do Estado. Quer um exemplo? Se for marcado um júri e chegando lá não apareceu o promotor de justiça, aquele que seria julgado estará libertado e poderá entrar com pedido de indenização contra o Estado. Isso aí o promotor está todo dia lá no tribunal do júri para defender o Estado. E mais ainda, aqui o preconceito é muito grande. Aqui se condena, aqui no país, se condena uma pessoa que subtrai de um terreiro uma galinha para matar a fome dos filhos, mas o órgão público tem exatamente a convivência com os políticos e politiqueiros que subtraem o dinheiro que é seu, o dinheiro que seria para construir alguma coisa para a sua cidade. Então hoje, você tem que saber, no seu município tem o coronel. No seu município tem um coronel. Então é muito fácil raciocinar. Se você não tem um órgão pago pelo Estado para lhe defender, você está sem defesa. Você é perseguido. Essa aqui é a grande verdade do país. Então, nós temos que nos preocupar com o todo, sim, mas eu acho que devia cada um de nós preocuparmos com o nosso município. E tem mais, quando você insiste em denunciar, você passa a ser vítima. E tem mais, quando você denuncia alguma coisa, alguma irregularidade contra aquele que é protegido pelo coronel ou coronelzinho, sabe o que acontece? As suas petições são arquivadas e a farra do boi é grandiosa, no sábado, no domingo, no feriado, dando gargalhada, porque você não tem uma defensoria pública. Ah, mas o senhor está falando aí que
não tem defensoria pública, mas o Estado, não, o Estado paga o advogado dativo. Paga. Mas pergunta para o Ministério Público lá no seu município, ou aí no seu município, se o Ministério Público investiga para onde está indo o dinheiro que o Estado paga ao advogado dativo. Não, vai para o bolso do advogado. Muito bem, mas e pergunta, aquele que precisou de um defensor público, que é o advogado dativo, ele cobra mais 30, 40, 50% de honorários? É direito? Pois é. E isso existe no Brasil. Mas não interessa. Não interessa para o Ministério Público Estadual investigar. Não investigar. Nem a Ordem dos Advogados interessa. Porque o coronelismo também está dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Em muitas partes do Brasil, ou seja, em muitos municípios. E tem mais, quando o coronelzinho que funciona no município também é advogado. Esse que é o país que nós vivemos. Então eu vou repetir para o senhor e para a senhora: município que não tem defensoria pública e não tem advogado dativo honesto, sério, você está vivendo no coronelismo. Entendeu ou não entendeu? Você não tendo defensoria pública é a mesma coisa que bater pênalti sem goleiro. É verdade? Então é este que é o país que nós vivemos. Então nós temos que procurar, primeiro, moralizar, gritar pelos nossos direitos no nosso município. E se o senhor não fizer isso, se a senhora não fizer isso, prejudicado é seu filho, seu neto, até o seu pai, que se estiver doente, dependendo para quem ele votou, ele vai morrer no caminho do hospital. Então, defensoria pública é importante no seu município, muito importante, mas, infelizmente, em determinados estados, quando você pede a defensoria pública, a resposta é que não tem verba. Mas tem verba para ter prédios bonitos do Ministério Público. Tem verba para pagar o advogado dativo com antecedência, sem depender de resultado da ação. Mas não quer saber se o advogado dativo ele está batendo na porta daquele pobre coitado que precisou do trabalho dele, pedindo mais dinheiro. Isto é coronelismo. Isso é coronelismo. E existe no nosso país, continua existindo no nosso país. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de estar aqui, num dia como hoje, 20 de dezembro, muito satisfeito, para dizer que o Natal será maravilhoso, que o Natal será cheio, uma mesa cheia e só de alegrias. Mas, infelizmente, nós estamos tristes pelo que está acontecendo no nosso país e principalmente em determinados municípios. Mas mesmo assim, eu gostaria de contar com os senhores e as senhoras mais um ano aqui trocando ideias, falando sobre vários assuntos. E eu aproveitei esse momento de intervalo do esporte e de outros assuntos para perguntar: existe coronelismo
aí, no seu município? É muito fácil, já disse o que é. Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Jornalista profissional investigativo, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e conhecedor profundo dos direitos humanos. E, infelizmente, quem pensar que o coronelismo não existe no Brasil, existe sim. Existe sim. E não adianta reclamar com o Ministério Público Estadual do seu estado. Não adianta. Se no seu município não tiver defensoria pública, perda de tempo, que o senhor ou a senhora, vocês vão ser perseguidos por polícia civil, polícia militar, por promotores de justiça. Se houver alguma dúvida com relação ao que eu estou falando, e se existir algum órgão público que queira saber das verdades, das investigações que eu fiz por esse país afora, é muito fácil, eu estou aqui no canal do YouTube. Boa noite mesmo de Levi Lafetá.